Fala pessoal, Thiago Simões aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que tenta agradar todo mundo? Você conhece pessoas que tentam agradar todo mundo? Se você é assim, você conhece pessoas, mas eu estou falando para você. Se você clicou nesse vídeo é porque você se identifica com isso. Se você tenta agradar todas as pessoas, você tem que entender que muitas vezes pode estar acontecendo isso com você. Muitas vezes você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida de outras pessoas, né? Porque você, sei lá, fica esperando validação dos outros, você quer agradar de uma maneira, né? E foi ensinado isso para você, que você é uma pessoa muito boazinha, né? De tentar agradar as outras pessoas, mas você está se esquecendo de você mesmo. Esse conteúdo eu quero mostrar para você como que você pode continuar sendo uma pessoa boazinha, você pode continuar sendo uma pessoa super bacana, super respeitada na sociedade, mas entender, né, que você tem que se preocupar com você em primeiro lugar. Não tem problema você agradar as outras pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas você viver em função, né, de agradar outras pessoas pode estar minando grandes oportunidades da sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, porque mais pessoas, né, esse vídeo acaba chegando para mais pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo. E no final, não esquece de deixar um comentário, né, dizendo se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda comigo em alguma coisa, ou deixando alguma contribuição para as outras pessoas lerem também, beleza? Se você puder, pega um papel e uma caneta para você anotar as coisas que eu vou comentar aqui com você, ou então salve esse vídeo para você poder, né, no momento oportuno, né, sempre retornar para você ver as lições que eu quero compartilhar aqui com você. Algumas coisas que são importantes que eu quero que você entenda. Primeiro, eu já comecei o vídeo falando sobre isso. Quando a gente quer agradar todo mundo, a gente acaba abandonando nós mesmos, né? Quando você fala sim para os outros, você está falando não para os teus próprios sonhos. Você está falando não para a tua própria vida, né? Quando você tenta, né, mudar a realidade das outras pessoas, né, e tem muita gente que faz isso, aquela síndrome do Messias, né, tenta ajudar todo mundo, você está negando a sua própria realidade, né? Isso não é bom. Por mais que tenham às vezes ensinado você que é importante a gente ser pessoas altruístas, a gente ajudar as outras pessoas, não estou dizendo isso, não estou dizendo que você não tem que ser uma pessoa altruísta, não estou dizendo que você não tem que ser uma pessoa que se preocupa com os outros, ou que tenta ajudar as outras pessoas. Só que o que acontece é que grande parte das pessoas elas acabam se moldando, né, de uma forma que se moldando para simplesmente ajudar, para simplesmente ser capacho às vezes de outras pessoas e acaba não construindo nada sólido na vida delas. Conheço muita gente assim, mas muita gente assim. Talvez você conheça também, ou talvez você seja essa pessoa e é por isso que você está vendo esse vídeo até agora. Então toma muito cuidado com isso, tá? Se você quer agradar todo mundo, você acaba abandonando você mesmo. Isso não é nada bom. Isso não é nada bom, inclusive, para o mundo, para a nossa sociedade. Porque você acaba se anulando, você não pode dar aquilo que você tem de melhor. Então, ajude as pessoas, não tem problema nenhum em você fazer isso. Mas para de ficar tentando agradar de uma... Talvez por você querer ter uma aceitação, né, das pessoas, né? Para de você querer agradar todas as pessoas. Você está acabando, né, com grandes possibilidades na sua vida. Essa é a primeira coisa que eu queria falar com você. Segunda coisa, que tem a ver com tudo isso, né? O medo de desagradar é um ladrão de oportunidades. Você deixa de se expor por meio de crítica, você deixa de dar sua opinião por meio de crítica, você deixa de falar, porque o que as pessoas vão dizer? O que elas vão pensar de mim se eu falar isso? Às vezes tem uma galera que está reunida, ela está com uma opinião, mas às vezes você tem uma opinião contrária àquilo que está sendo falado, e você não dá a sua opinião. Porque se eu falar eu vou acabar desagradando. Eu não estou falando para você ser uma pessoa mal educada também, né? Mas você acaba se anulando, você tem medo na verdade você não tem medo da crítica, você tem medo das outras pessoas não aceitarem bem isso e você não ser vista como uma pessoa boazinha, como você não ser vista como uma pessoa que quer agradar as outras pessoas, né? Então isso é extremamente complicado, isso acaba te anulando de verdade, né? E você precisa aprender isso o quanto antes, porque isso pode salvar a sua vida, né? Sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual e uma série de coisas. Então toma cuidado com isso, né? Queira desagradar às vezes quando, né, você precisar dar uma opinião mais contundente. Não, eu não concordo com isso. Não, eu concordo com isso, né? Você precisa ser isso. As pessoas
de pulso firme são pessoas completamente diferentes e são pessoas respeitadas. Essas sim são pessoas respeitadas. As pessoas que querem agradar a todo custo têm sérios problemas emocionais e inconscientemente, né, as pessoas acabam não respeitando essas pessoas. A terceira coisa, e aqui a gente fala muito sobre negócios, né? Boa parte dos meus conteúdos aqui a gente fala sobre negócio, né? Quando a gente tenta agradar todo mundo, isso destrói a tua autenticidade. E sobre produção de conteúdo, uma das coisas que eu falo é que a coisa mais importante que você tem que ter é a autenticidade. Você tem que ser uma pessoa autêntica. E se você tentar agradar todas as pessoas, você vai perder a sua autenticidade. Aqui, nos conteúdos que eu faço, com certeza eu não tento agradar todo mundo. Tem gente que odeia o meu tipo de conteúdo, tem gente que odeia a forma de eu falar, tem gente que odeia a forma dos meus pensamentos, acredito que eu estou errado e tal. Mas eu não posso, de uma maneira nenhuma, tentar me encaixar em um padrão que não é meu. Eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que dizer as minhas opiniões, eu preciso fazer isso. Porque eu tenho essa necessidade, né? Eu não sou uma pessoa que tenta agradar todas as pessoas. O que eu exijo, o que eu busco é respeito das pessoas. Eu quero respeito dos meus clientes, eu quero respeito das pessoas que acompanham meu conteúdo aqui, inclusive, né, até para não respeitar a sua inteligência. Eu não vou falar de assuntos aqui, ser uma pessoa lisa, alguma coisa assim, só para poder agradar um monte de gente, ter mais visualizações, ter mais curtidas, nada disso. Eu penso isso sobre esse determinado assunto, né? Inclusive, existem comentários de pessoas que discordam, deixa lá os comentários, de uma maneira muito respeitosa, claro, né? Se a pessoa for respeitosa, deixa lá de uma maneira respeitosa, a gente, né, discorda, não tem problema nenhum, não há problema nenhum nisso. Mas eu não posso criar conteúdos, por exemplo, de uma forma que não tenha autenticidade em mim. E a mesma coisa você, se você é um produtor de conteúdo, qualquer coisa que você faça, seja uma pessoa autêntica. As pessoas respeitam quem tem autenticidade. As pessoas respeitam quem tem opiniões próprias. Que não é aquela Maria vai com as outras, se está todo mundo concordando com alguma coisa, eu concordo com isso também. Quando na verdade ela não concorda. Isso pode matar realmente o seu futuro. Então toma muito cuidado com isso. Outra coisa que eu preciso dizer é que sem posicionamento ninguém vai confiar em você. E isso tem a ver também com essa questão de produção de conteúdo. Porque se você tenta agradar todo mundo, você transmite insegurança. Tem a ver com produção de conteúdo, mas tem a ver com várias outras coisas também. As pessoas que tentam agradar todo mundo são pessoas inseguras, que pensam exatamente assim, poxa, se eu falar uma coisa diferente, o que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar da minha pessoa? Talvez eles vão achar que, sei lá, né, eu não sou uma pessoa boa. Isso daí tem muito a ver com a forma como a gente aprende, principalmente na nossa vida religiosa, né? Muita gente aprendeu isso nos nossos círculos religiosos, infelizmente, né? Que a gente tem que ser submisso, que a gente é um bando de coitadinho, que a gente não merece a atenção de Deus, alguma coisa assim. Sabe? Eu não creio nesse tipo de coisa, eu não concordo com esse tipo de coisa, eu não acho que Deus haja dessa maneira. A gente não é coitadinho, né? A gente é coroa da criação de Deus, inclusive. Nós somos seres muito especiais. Então toma cuidado com isso, né? Não deixa essa insegurança, né, fazer com que você queira, né, viver em função das outras pessoas, de tentar agradar para você ser aceito no meio. Talvez você queira agradar todo mundo para você ser aceito na turminha. Isso daí só transmite insegurança e só vai fazer com que o seu valor diminua aos olhos das pessoas. E a última coisa que eu queria trazer para você, isso serve para negócios, isso serve para criação de conteúdo, isso serve para a sua vida. Só cresce quem tem coragem de ser rejeitado. Só cresce quem tem coragem de ser rejeitado. A rejeição é parte do caminho para a gente criar coisas grandes. Jesus Cristo, né, foi uma pessoa rejeitada. Ele teve a coragem de enfrentar todo um sistema. Ele teve a coragem de ser rejeitado. Ele teve a coragem de falar coisas que ele sabia que boa parte da população ia rejeitar. Sócrates foi morto por conta disso também. Ele foi morto, né, foi acusado injustamente de desvirtuar os jovens, né, lá de Atenas e tal. Ele foi morto por conta disso. Mas ele sabia que ele corria esse risco. E mesmo assim ele ficou até o fim. Ele teve a coragem de ser rejeitado.
Não tem problema nenhum você ter a sua própria opinião. Se tem, sei lá, milhares de pessoas à sua volta pensando de uma forma e você acredita que aquilo está errado, se posicione. Eu sei que é difícil, mas se você fizer isso, você vai ser uma pessoa respeitada, muito mais respeitada. Talvez não em um determinado momento, às vezes as pessoas não vão entender aquilo que você está falando, mas depois, a hora que as pessoas verem que você tem razão, elas vão te respeitar muito mais. Pessoas que têm opiniões fortes são respeitadas, mesmo como às vezes elas se mostram erradas. E aí a pessoa, quem é forte de verdade, vai lá e pede desculpas. Perdão, errei, estava pensando isso daqui, me equivoquei, me perdoa. Mas tem opinião forte. Tem opinião forte. Para isso você tem que construir um caráter forte, você tem que construir uma personalidade forte de verdade. E você não vai conseguir fazer isso se você tentar agradar todas as pessoas. Eu fiz esse conteúdo aqui, a ideia de fazer esse conteúdo é justamente porque a gente conversa com muita gente, a gente conversa com muitas pessoas. E uma coisa que eu cheguei à conclusão, é praticamente impossível as pessoas conseguirem ter resultado, principalmente resultado financeiro na vida, se elas tiverem essas amarras, se elas tiverem esses bloqueios mentais, e de tentar agradar todo mundo é um desses bloqueios. Pessoa muito boazinha ao extremo. Mas ela é boazinha basicamente por essas questões de insegurança, por ela querer ser aceita. E você não pode fazer isso. Infelizmente, a vida ela não premia pessoas assim. Ela premia pessoas fortes, ela premia pessoas determinadas, a vida premia pessoas que têm uma opinião realmente firme naquilo que ela está dizendo. Pensa nisso daí com carinho. Se você está vendo que você não consegue, às vezes, ter algum tipo de resultado na sua vida, ou se as pessoas estão te passando para trás, ou se as pessoas estão te fazendo de bobinha, ou alguma coisa nesse sentido. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente mudar, mas uma vez que você detecta, e talvez esse vídeo seja um chacoalhão para você, falando, nossa, Thiago, isso aí que você está falando faz todo sentido, eu sou assim. Estou dando um exemplo, estou dizendo que mas muito provavelmente sim, se você está assistindo esse vídeo até agora. Espero que esse vídeo seja um chacoalhão para você dizer, não vou mais fazer isso. Eu vou continuar sendo uma pessoa boa. Eu vou continuar sendo uma pessoa amorosa. Eu vou continuar querendo ajudar as pessoas. Nada demais nisso, tá? Mas não deixe que as pessoas subam em você. Não deixe que as pessoas passem em cima de você. Se dê ao respeito. Quando você fizer isso, as portas vão se abrir para você. Isso aí eu posso te prometer. Concorda comigo? Não concorda? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ter um enorme prazer em ler aquilo que você tem para falar para mim. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.